Fala galera, nosso segundo episódio do nosso podcast, também da nossa série de mensagens focados no reino. Eu quero falar hoje sobre você consertar o seu passado para você usufruir do seu presente. Eu quero falar para você hoje sobre a importância de você fazer os consertos necessários para que você possa viver de uma vida abençoada no seu presente agora. E eu vou te dar exemplo na Bíblia de pessoas que fizeram isso, né? E realmente tiveram muito sucesso e hoje são exemplos para nós. O primeiro exemplo que eu quero te dar é de Zaqueu, né? O primeiro exemplo clássico, muito conhecido, quando Zaqueu era um cobrador de impostos e quando ele aceita Jesus vai até a casa dele, ele se converte, ele muda a sua história e ele faz um propósito. Ele devolve 4 vezes mais do que ele tinha roubado, de toda aquela situação que ele tinha roubado e enganado. Então, dá de mostrar o arrependimento, né? Ele traz a atitude de consertos e muitas vezes o conserto é muito necessário, porque você não tem como viver uma vida nova se você ainda está com uma pendência no passado. A palavra de Deus fala: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas esse novo não é que você vai apertar o play, pai, e você está vivendo uma vida nova. Não. Você você está devendo várias contas, agora você fez uma aliança com Cristo, você é uma nova criatura, agora você não vai pagar mais as contas. Negativo, não é assim. Agora você tem que pagar todas as contas, você tem que ajustar, né, o seu testemunho, porque as pessoas do passado que te conhecem, elas vão ver como você está agora, e a atitude que você tomar agora vai refletir nessa mudança em você, né? Então, mas o exemplo maior que eu vou dar aqui agora é sobre Jacó, né? Você conhece a história de Jacó em Gênesis, que fala que o próprio nome Jacó, que quer dizer trapaceiro, suplantador, enganador, né? O próprio nome dele já diz que ele era um cara que tinha essa índole de roubar, de enganar, de trapacear, e ele realmente fez isso na Bíblia, né? Mostra que ele engana o seu pai, engana seu irmão, e ele toma a bênção de primogenitura que era para o seu irmão mais velho. Ele rouba essa bênção de uma forma que a mãe o ajuda ele a roubar essa bênção. Depois eu vou compartilhar uma palavra que eu vou mostrar para você que Esaú também não era uma flor que se cheira. Por isso que Deus permitiu isso, porque muitas vezes você fala: mas poxa, Deus, vendo tudo isso, permitiu que Jacó roubasse o irmão, sabendo que seria uma linha sucessória, né, de liderança na Bíblia, né? Mas também Esaú, ele tinha algumas coisas que eu vou falar num próximo podcast. Mas Jacó, ele saiu da casa do seu pai, orientado pela sua mãe, e fugiu para uma terra distante. Lá ele construiu um novo patrimônio, trabalhou ali na casa de Labão e prosperou muito, ficou muito rico, casou, né? Tinha tudo para ser um sucesso e continuar prosperando onde ele fosse. Só que Jacó, ele era um cara que agora, né, nesse processo, aí ele começou a receber uma transformação de Deus, porque ele começa a entender que Deus tem um propósito para ele. Na nossa série Focados no Reino, eu quero chamar a sua atenção para que você possa entender que talvez você possa estar achando que você está agradando a Deus. Tem muita gente, né, que está saindo, fazendo as coisas, achando que está agradando a Deus, mas talvez esteja fazendo tudo fora do padrão, achando que está agradando e não está. Então, Jacó, ele começa a pensar: eu preciso consertar, porque ele saiu de casa fugido. O irmão dele queria matar ele, porque ele tinha enganado seu irmão, ele tinha roubado a bênção, e até então o passado dele estava lá feio na foto, um passado escuro. Agora ele estava pronto, estava abençoado, estava sendo bem sucedido, mas ele precisava consertar o passado. Às vezes você está bem sucedido, você está crescendo, está fluindo, mas existem pendências no passado que precisam ser consertadas. Um exemplo: talvez você precisa pedir perdão para pessoas que você magoou, que você machucou. Talvez você cometeu alguns delitos que você
que está oculto, que está escondido, que está aí por baixo dos panos. Então você precisa consertar isso. A palavra de Deus diz que tudo que está escondido uma hora vai vir para fora, uma hora vai ser descoberto. Então não se esconde nada de Deus. E isso pode comprometer você agora no seu dia a dia. Então, se você quiser manter uma vida de sucesso agora, você precisa voltar. O voltar não é você e voltar para o pecado, não. Estou falando de voltar a ver reparar, a consertar a rede, ver se tem alguma coisa que pode trazer. O diabo, ele sempre vai querer pegar o teu passado para tentar destruir o teu futuro e o teu presente. Mas quando você fecha as brechas, o diabo, ele não pode mais acessar o teu futuro, porque está blindado pelo Senhor. E Deus não pode proteger o seu pecado. O Senhor vai contra os princípios de Deus. Deus é santo e os retos contemplarão a sua face. Se você peca, você abre uma brecha. Então Deus se afasta, Deus não vai se misturar com o seu pecado, a não ser que você se arrependa, e aí Deus vai te perdoar e vai te curar. Então Jacó, ele volta, se você vai ver lá em Gênesis, ele tem um encontro com Deus, ele não se conforma com o nome dele, ele começa a clamar a Deus, Senhor, muda o meu nome. E Deus pergunta: como é o teu nome? Ele fala: Jacó. Meu nome é ladrão, salteador, enganador, suplantador. Então agora ele fala: eu quero que o Senhor mude minha história. Ele não estava só pedindo mudar o nome dele, mas era a sua história. E Deus fala: a partir de hoje você será Israel. Israel já significa o quê? Príncipe do Senhor. Deus está mudando a história de Jacó. E depois ele volta para consertar, ele começa a abençoar o seu irmão, ele volta para consertar o que ele tinha feito de errado. Talvez você fez muita coisa errada no passado, você tem uma história talvez muito negativa, mas agora você entendeu, você abriu seus olhos e agora você pode viver uma nova história. Mas não tente enganar o passado também, porque muitas vezes a gente tenta passar por cima, esconder, puxar para baixo do tapete, mas de Deus não se zomba, Então Deus não se deixa escarnecer. Então não adianta você querer enganar Deus. Deus, ele é perfeito, ele é íntegro, ele é puro. Então você quer viver uma vida de sucesso, você precisa limpar toda a sujeira do seu passado. Não estou falando para você assumir as culpas, porque você foi perdoado, você foi curado. Mas a Bíblia fala em Provérbios que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará a misericórdia. E a Bíblia fala também lá em Tiago 5,17 que se você pecou, você pede oração, vai pedir oração, confesse para uma pessoa de confiança, abra o seu coração e peça ajuda. E aí o presbítero, o líder o seu discipulador vai orar por você, você vai receber a cura. Então essa é a segunda chave que eu quero te dar hoje nesse podcast, nessa série de mensagens sobre focados no reino, que você possa consertar o seu passado. Não deixa as coisas, o diabo usar as coisas, de repente você está tão bem, aí vem uma coisa lá do passado e de repente mancha a sua imagem, a sua história. Então proteja isso, faça o que estou te falando, como Zaqueu fez, como Jacó fez, e com certeza você vai desfrutar de uma vida de sucesso. Que Deus te abençoe.